Ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram o conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo ele isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Senhor, esta é a tua palavra, nós te oramos para que o Senhor fale nesta noite. Por mais que esse é um fato que tem acontecido há muitos anos, eles continuam falando até o dia de hoje aos nossos corações. Que apesar de mim, o teu Espírito possa encher o nosso coração da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar agora. Amém, meus irmãos? Nós estamos agora indo, para o final do capítulo 5. Nós estamos pregando o capítulo 5 aí, já desde o mês passado, quando a gente tratou sobre Ananias e Safira, e depois o pastor Celso tratou sobre o crescimento da igreja, e agora nós estamos vendo a segunda prisão de Pedro e os apóstolos. Para a gente entender bem essa segunda prisão, eu preciso lembrar vocês de como foi a primeira prisão. Pedro, quando foi preso, o anjo libertou ele da prisão, aí ele foi para a igreja, e a igreja orou, e Pedro citou Salmos 2. Por amor à alma de nós, vamos abrir Salmos 2 aí. Salmos está no meio da Bíblia. Se você puder marcar Atos 5, daqui a pouco você vai voltar para ele. Salmos 2. Salmos está no meio da Bíblia. E Pedro citou o Salmos 2 na primeira prisão. Ele citou o Salmos 2 na primeira prisão. E ele citou o versículo 1 ao versículo 2, 1 e 2. E ele citou assim, no Salmo, lá em Atos, no capítulo 4, ele citou: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas aí, agora o versículo 4 é que eu quero chamar a atenção nessa noite, que fala assim, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Voltemos para Atos 5. Irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu estudava, enquanto eu orava por ela, me veio muito uma pessoa, um pregador brasileiro, que é muito conhecido, que é Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ele prega sobre casal, mas ele tem uma forma de pregar fazendo piadas, forma de pregar fazendo tudo de maneira mais risível. Tem quem critique, tem quem goste, mas lendo aqui, vocês vão ver que Deus está sendo totalmente irônico com esse povo. Deus está rindo deste povo. A leitura que Lucas começa, a escrita de Lucas, mostra que Deus está rindo desse povo. No versículo 17, fala assim, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele eram da seita dos saduceus. Quem eram os saduceus? Você que tem vindo para a escola bíblica sabe disso. Saduceus era uma seita antiga que não acreditava na ressurreição, não acreditava na vida após a morte e não acreditava que tinha vida eterna. Então, para eles, viveu esse mundo e acabou. Era como se fossem os ateus de hoje em dia, mais ou menos os ateus de hoje em dia. Os saduceus, eles criam em Deus, mas era só para essa terra. O amanhã não existe para eles. Depois da morte não existe. O que importa é esta terra. E aí,
esses saduceus, você vai ver que a partir de agora, tudo que Lucas vai escrever é meio que cutucando os saduceus. É meio que falando assim, ó, vocês acham que estão certo? Deus está mais certo. E aí, você vai ver, durante essa pregação, que está tendo um contraste entre os saduceus e os apóstolos, entre os líderes religiosos e os líderes da igreja. No versículo 18, a gente vai chegar lá. Lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Observe que vai começar agora a fazer uma separação. Enquanto os sacerdotes eles se reúnem no templo, a igreja se reúne na prisão. E no versículo aí 18, a prisão é a prisão pública. E o que quer dizer uma prisão pública? Não está numa prisão especial. Os apóstolos agora estão sendo tratados como ladrões, estão sendo tratados como assassinos. Na primeira prisão, eles estavam numa prisão especial. Na segunda, agora vocês são indigentes. Os saduceus estavam tratando aquele povo como indigente. Pense comigo, viva essa realidade. Os nossos primeiros líderes, os primeiros apóstolos, a coroa deles eram ser tratados como indigentes. Eram ser tratados como escória da sociedade. E era isso que os saduceus queriam. A gente vai falar bastante sobre o saduceu hoje. Aí no versículo 19... Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olhe para mim. Deus está aqui libertando o povo da prisão. E aí a ordem que Deus dá ao anjo, é: fala para eles voltarem para o templo e pregarem a palavra desta vida. A primeira coisa que a gente pensa é: meu Deus, eles estavam presos porque pregaram no templo. Deus liberta eles da prisão e manda eles voltarem a pregar no templo. Mas pregar o quê? A palavra desta vida. E aqui é a primeira ironia do texto. Enquanto os saduceus queriam prender eles, lembre que os saduceus não acreditam na vida eterna. Eles são soltos para pregar sobre a vida eterna. É como se Deus falasse assim: olha, pregue contra. É como se Deus, através da boca do anjo, estivesse dizendo: pregue contra quem te prendeu. Porque se os saduceus que te prenderam, eles são contra a vida eterna, hoje, nessa manhã, quando você chegar no templo, pregue a palavra desta vida. Que vida? A vida eterna. E aí, irmãos, agora pense um pouco: se para os saduceus não existe vida eterna, Jesus que ressuscitou é um escândalo para os saduceus. Então, se Jesus ressuscitou de verdade, os saduceus estão todos errados. Observe que está tendo agora uma guerra de interesse. O interesse dos saduceus é: se Jesus ressuscitou, a gente está errado. Mas para a gente não estar errado, o que é que a gente tem que fazer? Tem que provar que esse homem aí não ressuscitou. Só que se Jesus ressuscitou de fato, essas coisas que estão acontecendo no sobrenatural de Jerusalém é verdade. Então, na mente do saduceu, está tendo um conflito ideológico, está tendo um conflito de ideias. Se o Jesus estiver certo, os saduceus estão errados. Se os apóstolos estiverem certos, os saduceus estão errados. Então, agora fica os saduceus contra a igreja. Versículo 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e o que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltaram lhe anunciando. Agora, de novo, outra ironia. Imagine que está os saduceus lá, o sumo sacerdote, e ele vai chamar todo mundo agora para julgar a igreja. Imagine que ele chamou, na nossa mente hoje, Na nossa mente hoje seria a Câmara dos Vereadores, chamou os assessores da prefeitura, a prefeitura, os líderes das igrejas, os pastores da igreja, se reuniu todo mundo e falou: vamos julgar esses hereges. E aí todo mundo sentou na cadeira de maneira pomposa, de maneira totalmente cheirosa, e quando fala: tragam eles, quando vai chegar lá na prisão, cadê eles? O Deus que aqueles homens estão pregando foi o Deus que o livrou. E aí fica gritante que os saduceus estão lutando contra Deus. Observe que o relato no versículo 23, o relato do guarda é dizendo:
achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Veja a cena. O anjo entra na cela, abre a cela, faz os apóstolos saírem, provavelmente os 12, faz os apóstolos saírem, e ele tem a alegria de voltar e fechar a cela. Se você, pense em mente, seja estratégico, você vai livrar 12 pessoas da prisão. Depois que você livrou, você não quer saber como ficou, mas o anjo, o que é que o anjo faz? Ele volta e fecha. E por que o anjo volta e fecha? Porque Deus está rindo desse povo. O anjo volta e fecha, porque Deus está dizendo assim, ó, eles pensam que vão parar a minha obra. O anjo volta e fecha, porque depois que está aquela toda pompa, depois que está todo mundo ali achando que vai parar a obra da igreja, Deus olha para eles e ri, dizendo, nem a prisão de vocês pode segurar o meu povo, nenhuma prisão pode segurar. E isso é tão gritante, que se você tente ver essa cena, de todo mundo esperando vir as pessoas para julgarem, e a piada naquele lugar são eles. A piada naquele lugar são os saduceus. A piada naquele lugar são os capitães da guarda, os chefes dos sacerdotes, porque eles se reuniram para julgar um povo que Deus libertou. Irmãos, vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar. Observe que tem uma música que a gente canta muito, que vocês devem conhecer, que é Ninguém Detém, é Obra Santa. Essa música que a gente canta até hoje, ela está escancarada no livro de Atos. O livro de Atos é Deus olhando para mim e para você e dizendo, ninguém detém, é obra santa. Irmãos, tomem muito cuidado, mas muito cuidado ao se levantar contra cristãos ou contra a igreja. Tomem bastante cuidado, porque quem faz com que a palavra de Deus ache o seu curso é o próprio Deus. Quando eu e você nos levantamos como acusadores, quando eu e você nos levantamos como juízes, quando eu e você nos levantamos como as pessoas que mandam aqui dentro, Deus vai zombar de nós, porque essa obra é dele. E aqui os saduceus, que não acreditam em tudo o que está acontecendo, está sendo provado a eles que eles estão errados. Imagine que agora os saduceus estão cheios de ira, porque está provado que eles estão errados. Versículo 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes. Irmãos, aqui tem uma outra ironia de Lucas. Aqui ele escreve os chefes dos sacerdotes, mas a mesma palavra que ele usa, o chefe dos sacerdotes, é a mesma que ele usa para sumo sacerdote. Mas quando a gente traduz para o português, não dá para traduzir os sumos sacerdotes, porque eu e você sabemos que só poderia ter um sumo sacerdote. Mas a palavra que Lucas usa aqui, Lucas fala o sumo e os sumos sacerdotes. O que Lucas está dizendo é que aquele templo já não é o padrão de Deus. No padrão do templo de Deus, quando uma pessoa era levantada o sumo sacerdote, ela era sumo sacerdote até a morte. Ela só deixava de ser sumo sacerdote quando morresse. Aqui não. E por que aqui não tem mais só um sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote agora não era levantado por Deus, era levantado por Roma. Então Roma chegava no templo e falava, não, Galdino não serve mais para ser sumo sacerdote não, vou colocar outra pessoa. Mas como Galdino era da tribo de Levi, e como Galdino era muito conhecedor da palavra, ele não era chamado de sumo sacerdote, mas ele era tido como sumo sacerdote na comunidade. Ou seja, os homens se submetendo a Roma, permitia que Roma indicasse a liderança dentro do templo, e aquela pessoa destituída, eles ainda honravam. O que está acontecendo é que Deus está dizendo, o templo está corrompido. É a mesma coisa que aconteceu em Ezequiel, é a mesma coisa que aconteceu em Malaquias, e a mesma coisa que aconteceu com João Batista. Deus está dizendo, o templo está corrompido. E é por isso que o anjo, quando libera esse povo, ele fala, ide e vai aonde? Quando o anjo libera o povo, ele fala, ide e vai ao
templo, porque Deus está dizendo, eu quero restaurar, eu quero resolver. A gente sabe que Deus já determinou que o templo seria destruído, mas Deus estava zombando dos saduceus. Deus estava dizendo assim, ó, vocês estão submissos a Roma. Olhe que zombaria essa aqui, por favor. Eu estou falando isso baseado na primeira pregação de Pedro, que ele cita Salmos 2. E aqui na segunda prisão, no relato da segunda prisão, ele vai fazer muitos paralelos com a primeira prisão, e o paralelo direto no Salmo 2 é que Deus ri e zomba desse povo. Agora, observe como Deus ainda continua zombando dos saduceus. Os saduceus, eles queriam um Messias que libertasse o povo judeu da mão de Roma. Então, se o povo judeu fosse liberto da mão de Roma, o Messias seria aprovado. Só que esses saduceus, sumos sacerdotes, eles estavam submissos a Roma quando Roma colocava eles em posição de poder. Então, quando era para Roma dar poder a eles, eles eram amigos de Roma. Pô, ele me colocou como sumo sacerdote, eu sou amigo de Roma. Mas eles queriam que um Jesus que libertasse disso. E Jesus não libertou. Agora eles têm raiva de Jesus. E Deus está dizendo, se vocês fossem humildes, se vocês fossem de coração quebrantado, vocês iam entender que meu filho é o Messias. Mas vocês preferem o aplauso dos homens. Vocês preferem servir a Roma. E Deus continua olhando para esse povo e zombando da cara deles. Versículo 25. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha que ironia novamente nesse texto. Quando os discípulos, os apóstolos, estavam com Jesus, eles tiveram que se esconder com medo, porque Jesus agora era uma pessoa não grata em Jerusalém. Ele foi morto naquela cruz e os apóstolos todos se dispersaram, porque agora os judeus estavam com raiva de Jesus e os apóstolos tinham que se esconder. Só que agora que o poder de Deus está se evidenciando, agora que Deus está fazendo milagres e prodígios no meio daquele povo, o mesmo povo que olhou para Jesus e falou crucifica-o, agora gera medo em Roma. O mesmo povo que olhou para Jesus e falou assim, preferimos Barrabás, esse mesmo povo, agora os capitães que um dia prenderam Jesus, têm medo de prender os apóstolos. E Deus novamente zombando das autoridades, falando, rapaz, se submeta a Jesus Cristo. E eles ainda usando, observe o capitão da guarda, provavelmente soldado de Roma, usando Roma para os interesses dele dentro do templo. E aí, vamos continuar, eu preciso explicar esses pontos. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós, expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheiste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Lá no versículo 17, o texto fala, e levantando-se o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, que era da seita do fariseu, encheram-se de inveja. E aqui embaixo, quando ele fala para os apóstolos, ele fala, não vos admostramos que expressamente não ensinasse esse nome, e encheiste Jerusalém da vossa doutrina? Olha novamente Lucas fazendo o contraste de quem está cheio de quê? Os inimigos de Deus, os filhos de Satanás, os que estão lutando contra o crescimento de Deus, estão cheios de inveja. São motivados pela inveja. Eles são preenchidos pela inveja. E os filhos de Deus, os servos deles, preenchem a cidade com a doutrina. Preenchem a cidade com a pregação. Preenche a cidade com o ensino. Isso diz muito sobre nós. Isso diz muito de como eu e você estamos nos movendo. O que é que te move? O que te move são suas emoções. O que te move são seus anseios, são suas reclamações, são as suas murmurações, são as coisas que não têm dado certo. É aquilo que você discorda de Deus, é isso que te move? Ou o que te move é a doutrina? O que te enche é o ensino dos apóstolos. O que te enche é testemunhar da morte de Jesus Cristo.
Muitas vezes eu e você estamos em situações que não é mais a palavra que está nos guiando. Muitas vezes, depois que a ira veio, você esqueceu que a palavra existe e você simplesmente deixa ser levado, ser cheio pela inveja, pela ira, pela raiva, pelo ciúme, pela arrogância, pela ganância. E aqui está posto dois concílios: o concílio terreno e o concílio celestial. O concílio terreno formado por quem? Pelas pessoas importantes dessa terra. Os líderes levantados a dedo por Roma. Homens que são pomposos, homens que recebem aplausos para onde vão. E do outro lado do concílio, 12 homens incautos. Não tem teologia. Até ontem de noite estava preso. 12 homens que as pessoas só não querem matar porque agora caiu na graça deles. Então temos aqui dois concílios, dois conselhos, dois tipos de liderança. E eu sei que hoje é um culto de ceia, mas eu preciso falar. E isso aqui é a imagem de liderança que Deus tem de nós, almeja de nós. Que tipo de líder somos? Somos os líderes que gostamos de aplausos? Somos os líderes que fazemos para manter a nossa posição? Somos pessoas que nos movemos para que os outros vejam o que a gente está fazendo como os saduceus? Ou somos como os apóstolos que já abriu mão da sua própria vida e não importa se vive ou se morre, faremos a vontade de Deus? Aí os saduceus continuam dizendo: e eis que encheste Jerusalém dessa sua doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Observe que eles de maneira nenhuma falam o nome de Jesus. Eles evitam falar o nome de Jesus, porque os saduceus eles querem diminuir o poderio de Jesus, querem diminuir que Jesus é importante. Então os saduceus referem-se a Jesus por esse nome. Os saduceus referem-se a Jesus por este homem. Mas o mais irônico é isso aqui, ó. Eles falam: vocês querem lançar o sangue desse homem sobre nós? Vocês lembram que quando Pilatos fala assim, ó, a minha mão está limpa deste sangue, o que é que o povo disse? Que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos. Aí agora que o sangue está caindo sobre eles, o que é que os saduceus estão dizendo? Você está fazendo esse sangue cair sobre nós? Mas não foi isso que eles gritaram há alguns anos atrás, alguns meses atrás? Alguns meses atrás, esses saduceus, esses homens, esses líderes, gritavam dizendo que esse sangue caia sobre nós. E agora que o sangue está caindo sobre eles, eles estão dizendo: vocês estão lançando esse sangue sobre nós? E aí Lucas, mais uma vez, sendo irônico comigo e com você. E na hora de fazer o que é errado, a gente está todo cheio de certeza. Na hora que a gente fez o que no fundo do nosso coração a gente sabia que não devia fazer, a gente chegou lá de maneira muito espiritual, falou: vamos fazer assim. Aí na hora que deu errado, a gente começa a se esconder. A gente começa a dar desculpa. A gente começa a dizer: mas eu pensei que não era assim. Mas a gente não tem a hombridade, o cristianismo, dizer: eu errei, me perdoe. Quantos de nós a gente erra, e o nosso esforço é esconder o nosso erro? Quantos de nós, depois de errar, o que a gente quer é que o mínimo de pessoas descubram o que a gente fez, e quando é posto sobre nós o nosso erro, a gente foge como esses saduceus. E esses saduceus aqui estão dizendo assim, ó: vocês querem lançar o sangue desse homem sobre nós? Pedro não falou, mas Pedro poderia dizer: vocês que pediram isso, quando vocês falaram que o sangue deste homem caiam sobre nós e nossos filhos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí volta de novo para a palavra do anjo, que faz todo um papel aqui nesta parte da Bíblia. O anjo fala para eles: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, o que está acontecendo aqui nesse debate, nesse embate entre os dois conselhos, é Pedro falando: olha, na madrugada anterior,
nós recebemos a visita do mensageiro de Deus mandando a gente pregar. Aí agora de manhã você chama e pede para a gente não pregar. Pondere bem, eu vou obedecer a quem? Na primeira prisão de Pedro, Pedro fala assim: senhores, eu vou ler aqui para vocês. Na primeira prisão de Pedro responde assim, ó: principais do povo e vós, ancião de Israel. Não é essa Bíblia que eu estou estudando, é a outra. Mas tá bom, eu sei o que ele falou. Pedro olha para ele e diz assim, ó: senhores, julguem entre nós se é bom que a gente sirva a ordem dos senhores ou a ordem de Deus. Na primeira, Pedro trata esses sumos sacerdotes com total reverência, com total zelo pela imagem deles. Mas na segunda, Pedro não está nem aí mais para isso. Pedro olha para eles e fala assim, ó: julguem aí, se é melhor obedecer a vocês ou a Deus. Pedro tira toda a pompa que eles queriam. Ó sumo sacerdote, ó excelentíssimo sumo sacerdote, ó homem de Deus. Pedro tira isso e fala: é para eu seguir a Deus ou aos homens? Irmãos, essa resposta aqui é uma resposta que tem que estar no seu lábio. Essa resposta tem que estar no seu coração. Você tem que viver com base nessas respostas. Quantas vezes eu e você somos colocados em situações que o homem pede para a gente ir contra Deus? Pense quantas vezes você foi posto em situação que foi te cobrado que você fosse contra Deus. E muitas vezes a pressão do momento, muitas vezes a pressão do trabalho, muitas vezes a pressão familiar te fez ouvir os homens. Mas se estivesse no seu coração uma resposta verdadeira que dizia assim, ó: o que vale é seguir a Deus, provavelmente estaríamos presos, talvez desempregados, talvez passando dificuldade, talvez sendo xingado, talvez sendo escarnecido. Talvez alguém olhe para nós e fale assim: ih, você é um careta. Olhe para você e diga: você acha que Deus está ligando para essa sua santidadezinha toda? Alguém vai olhar para você e falar assim: isso é hipocrisia, porque se você quisesse fazer, você faria. E muitas vezes, eu e você somos convidados a fazer o que é errado. Não são poucas vezes. Ou seja, tem que ser sincero consigo e veja quantas vezes você é convidado para fazer uma mentirinha pequenininha que seja. Não vai fazer mal a ninguém. Você acha que essa mentira vai fazer mal a alguém? Às vezes você é convidado oh meu Deus. Às vezes você é convidado para fazer um pacto com alguém, um pacto que eu falo, apertar a mão de alguém. Você foi convidado a andar junto com alguém e você naquela mesa sabe que você não devia estar ali. Você sabe que ali tem erro. Você sabe que ali tem problema. Eu lembro de um pastor que na época que a criptomoeda estava bombando, algumas pessoas chamaram ele para trabalhar e aí falou: olha, a gente vai fazer um curso para vender curso sobre criptomoeda, tal. E ele todo empolgado porque era uma renda. E aí quando ele chegou numa das primeiras reuniões, o líder lá falou assim: olha, na verdade, esse curso aqui é só uma fachada, porque o que a gente quer mesmo é que as pessoas paguem um curso, a gente vai vender curso, depois encerra a plataforma e todo mundo fica com dinheiro. E aí, o que é que o pastor fez? Eu não posso andar, não posso ficar nessa mesa. E aí ele levantou e todo mundo falava: você é besta, seria muito dinheiro. E aí, gente, muito dinheiro envolvido, milhões de reais envolvidos, milhões de reais envolvidos. A gente que acompanhou a história, a gente viu as ideias desse pastor sendo executadas, porque ele deu algumas ideias e eles executaram essas ideias. O pastor: não entre. Passou um tempo, a Polícia Federal resolveu tudo e prendeu todo mundo. Graças a Deus, esse pastor saiu bem no início, porque o que importa, meus irmãos, é obedecer a Deus. Eu e você somos convidados diariamente a desobedecer a Deus. Hoje na nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção, você que não tem conseguido vir, se esforce um pouquinho. Se esforce para vir um domingo sim, um domingo não, só para fazer um teste, para ver se é bom mesmo. Aí você não gosta, aí tudo bem. Mas se você vier, você vai ver que é bom.
Se esforce para vir um domingo sim, um domingo não, pelo menos, para você ver como tem sido bom. A nossa EBD, essa manhã, nós falamos sobre submissão, sobre como Deus quer que você abra mão das suas vontades, totalmente das suas vontades, para viver a vontade dEle. Jesus, uma das últimas palavras de Jesus para Pedro, foi dizendo para Pedro: Pedro, antes você cingia a ti mesmo, agora outros te levarão. O que é que isso quer dizer? Jesus estava dizendo que Pedro, você não faz mais o que você quer. Você agora tem que fazer o que Deus quer. E essa palavra tem que cair para mim e para você. Você tem feito o que você quer ou você tem feito o que Deus quer? O que é que importa obedecer? Aos homens ou a Deus? E aí a pregação acontece. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo que vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E agora, aquele concílio que foi reunido para acusar os apóstolos, o que é que está acontecendo? É os apóstolos que acusam eles. Olhe como Lucas constrói a história de maneira que coloca os saduceus totalmente como culpados. Então, veja a cena, tente imaginar comigo a cena. Desse lado, um monte de gente cheirosa, perfume caro, roupa bonita, pessoas que acabaram de tomar banho, estão bastante limpos. E desse lado, 12 homens, provavelmente ainda com cheiro da prisão, com as roupas não tão pomposas quanto aquelas. Desse lado, aquele povo que se reuniu para acusar, aquele povo que tinha toda a razão. E do lado de cá, os apóstolos, que com uma palavra definiu quem estava sendo julgado naquele lugar. A palavra foi: vocês mataram. Talvez não vai ser em vida, mas a Bíblia fala que nós julgaremos os anjos. Talvez não vai ser em vida que você estará defendendo Deus e mostrando para os acusadores que eles estão errados. Pedro teve essa honra, os apóstolos tiveram essa honra, mas nós talvez não tenhamos. Talvez tenhamos que sofrer por algum tempo acusações. Eu lembro, no culto de final de ano, no testemunho de Leandra, ela orou uma coisa que é o que está acontecendo aqui. Ela falou de uma coisa que está acontecendo aqui. Enquanto os ímpios nos acusam, é Deus que nos justifica. Enquanto os ímpios trazem acusação sobre nós, Deus vai fazer de um jeito que Ele seja glorificado no nosso meio. Observe que o que está acontecendo de maneira real aqui é que Deus está mostrando que o templo já não tem força nenhuma, que o juízo do templo está totalmente corrompido e que os saduceus já não têm legalidade nenhuma para falar na voz de Deus. E a pergunta que fica é: quem tem essa autoridade? Quem tem autoridade para julgar a terra? Você acha que é o STF? Você acha que é a Câmara Legislativa? Você acha que é o Judiciário? Não, meus irmãos. O poder e o direito para julgar a terra está sobre a igreja. Paulo, explicando isso, ele diz assim, se vocês não entendem isso, vocês vão ficar em conflitozinho para sempre. Todo dia é uma birra. Eu não aguento olhar para a cara de Lídia por causa disso, disso e disso. Eu não quero mais conversar com Davi por causa disso e disso. Aí que o Paulo diz: por favor, cresçam. Foi dado sobre vocês o poder de julgar os anjos. Essas coisas pequenas vocês não conseguem julgar? E aí essas birrinhas têm que acabar no nosso meio. Porque Deus quer uma igreja firme e forte para julgar o que é errado. Eu e você somos anunciantes desta palavra. Eu não sei quantas amizades você perdeu por fazer o que é certo. Eu não sei quantas guerras você iniciou por dizer para o outro que ele está errado. Eu não sei quantas vezes você teve que sofrer danos psicológicos, materiais e físicos para defender a palavra de Deus. Mas se você nunca sofreu dano nenhum, tem algo errado na sua fé. Irmãos, a marca do livro de Atos é que esta palavra é uma palavra tão poderosa. Essa palavra é uma palavra tão libertadora
que o homem mau não quer aceitar. O ímpio não quer aceitar essa palavra. Só que Deus levantou pessoas ousadas. Deus levantou pessoas que têm o poder de acusar e julgar. E esse acusar aqui não é acusar para o inferno, mas acusar o erro para que ele se arrependa. Eu e você, nós somos convidados a sermos Pedro, João e apóstolos nessa terra, dispostos a sermos presos, a perder o que for, a sofrer o que for, mas na frente de quem acusa Jesus falar: rapaz, vocês mataram Jesus. Claro que hoje a gente não vai falar isso, mas o que a gente vai falar é: você que está errado, você pecou. E eu e você, muitas vezes, para não perder a amizade, a gente prefere não falar do pecado de cada um. Para não ficar mal na fita entre os amigos, a gente deixa com que eles se divirtam. Então você sabe que as pessoas estão se relacionando aí de maneira totalmente depravada, mas você não fala nada porque você quer ser amigos, quer ser amiguinho, meu BFF. Aí a gente tem uma fala assim, ó: a pessoa está se relacionando homossexualmente, mas não pode falar que a escolha dela é pecado. É porque ele é assim, ó, é meu amigo, está traindo a namorada, o que é que eu posso fazer? Tem que denunciar. Não, é porque assim, né? Eles são crentes, mas estão fazendo sexo antes do casamento. Tem que dizer que está errado. Mas o que é que a gente faz? Não, cada um cuida da sua vida e ninguém toca em ninguém. Só que esse não é o exemplo da Bíblia. Sabe por que eles estão sendo presos? Porque eles estão anunciando o erro. Só que eu e você não queremos mais anunciar o erro. Eu e você queremos o quê? A bênção de Deus. Cada um leva a sua vida, Deus abençoa todo mundo. O que eu e você queremos é que Deus derrame de lá do céu a graça dele. E nós como igreja, meninas, menino dos olhos de Deus, nós que somos a princesa de Deus, nós que somos a noiva de Deus, Deus vai cuidar da gente, ó. Deus não vai deixar nada nos tocar, nenhum mal vai tocar a nossa tenda. Aí você olha para Pedro e João, preso, sofrendo açoite, sendo perseguido. Por quê? Você acha que por que está acontecendo isso? Porque Pedro e João, eles olham na cara de quem matou Jesus e falam: vocês mataram Jesus. Irmãos, esse é um convite para nós de abrir mão desse mundo. Abra mão desse mundo. Não queira essas amizades. Não queira ser amigo de adúlteros. Não queira ser amigo de fornicadores. Não queira ser amigo de mentirosos. Não queira ser amigo de feiticeiros. Não queira ser amigo de idólatras. Não queira ser amigo de homens que desrespeitam seus pais e suas mães. Não queira ser amigo de assassinos. O que você pode fazer é amá-los, apontar o erro e ser apoio para que eles se arrependam, mas não amigos. Não dá para ter parceria com o mundo, porque uma hora você vai estar com esta pergunta: a quem obedeceremos? A Deus ou aos homens? No versículo 32, fala assim, ó: e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmãos, para ser ousado como esses homens eram, não é para ser sanguíneo, não. Não é porque você é sanguíneo, não é porque você é corajoso, não é porque você sabe, se ele vir para cá, não é por causa disso, não. Essa ousadia é porque eles tinham o Espírito Santo. Sabe por que eles olhavam para quem podia matá-los e dizer: vocês são assassinos? Porque eles tinham o Espírito Santo. Sabe por que eles conseguiam acusar os próprios acusadores? Porque eles tinham o Espírito Santo. Sabe por que eles não faziam conluio com quem estava em pecado? Porque eles tinham o Espírito Santo. E quem é que tem direito ao Espírito Santo, diz a palavra? Aqueles que o obedecem. Nós somos alimentados por anos na igreja brasileira. E a igreja precisa entrar na cultura e gerar na cultura a mudança. Só que não é esse o padrão do livro de Atos.
No livro de Atos, o padrão é: vocês estão errados, se convertam. Jesus, quando prega, é: vocês estão errados, se convertam. E se vocês observarem, qual é o preço disso? O preço disso é: quem tem piedade, ouve, se arrepende. Os ímpios perseguem. Só que a igreja encontrou um jeito de ser igreja sem sofrer o desconforto. E qual é o jeito de ser igreja sem sofrer o desconforto? Olhe, cada um na sua, Galdino. O que é que eu posso fazer se ele quer seguir essa religião? O que é que eu posso fazer, Galdino, se a pessoa quer viver essa vida em pecado? O que é que eu posso fazer, Galdino? Galdino, a gente não fala aqui de Jesus na reunião de família não, porque quando a gente fala da guerra. Galdino, eu não posso falar de Jesus perto dessa pessoa, porque essa pessoa não aguenta ouvir falar de Jesus e aí depois a gente tem briga. Meus irmãos, é para acontecer isso mesmo. É por isso que Jesus fala: não pensem que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer E ouvindo isso, se enfureciam e deliberaram matá-lo. Existe um livro de John Foxe que chama O Livro dos Mártires. E aí ele faz um relato de vários mártires conhecidos na história da igreja. Desde os mártires na época dos apóstolos até os mártires na época da Reforma Protestante. E uma coisa interessante é que todas as pessoas que entenderam tinha que viver para Jesus, elas viviam à beira da morte. Nós já não sabemos o que é isso. Graças a Deus, a nossa igreja missionária, nós vemos várias e várias vezes igrejas onde tem perseguição, que eles estão à beira da morte. Ou eles largam Jesus, ou eles morrem. E nós temos orado para que eles não larguem Jesus. Mas eu e você vivemos um conforto técnico no Evangelho. Porque o nosso Evangelho é um Evangelho simples. É um Evangelho tranquilo. Galdino, que mal há? Vim para a igreja, aí eu levo minha vida em casa do meu jeito, venho aqui, faço os meus ritos religiosos e alcanço a salvação. Mas Deus nos convida a sair desse confortozinho. E eu quero te convidar, pela ousadia do Espírito, usando esse texto bíblico, por favor, meus irmãos, vamos ser igreja. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Muitas vezes a pregação vai ser: Jesus te ama, vá até Jesus. Mas outras vezes a pregação vai ser: rapaz, se converta, que essa vida não vai te levar para lugar nenhum. Muitas vezes a pregação vai ser: rapaz, venha pelo amor, porque Deus tem tudo para te dar. Mas outras vezes a pregação vai ser: rapaz, se você não se converter, a sua vida vai para o inferno. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um desviado e ele fazia várias piadas. Não, Jesus está comigo. Não, eu não estou indo na igreja, mas Jesus está comigo. E ele toda hora rindo. Está rindo. E aí ele chegou para mim e falou: o que é que você acha, Galdino? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz que para você só existe a expectação do juízo. Se você quiser tratar como brincadeira o fato de que sua alma vai para o inferno, você trata, mas eu não posso tratar como brincadeira. Então a gente às vezes não quer dizer a verdade para o nosso irmão ou para o ímpio, porque a verdade muitas vezes ofende. É verdade. E o convite para nós é que, por favor, não pense que eu estou te chamando para gerar guerra desnecessária. Eu estou dizendo se para pregar a palavra existe o risco de você entrar em guerra, faça isso, meu. Quando nós entendermos que essas pessoas estão indo para o inferno, a gente não teria tanta paz. Imagine que você foi convidado para, como igreja, saquear o inferno. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, baseado nisso, entendemos que a salvação, ela não é individual. A salvação, ela é coletiva. Cada um de nós temos parte na salvação de alguém. Então, para você se converter, teve um pastor, teve missionário, teve tradutores de Bíblia, teve mártires, teve senhoras orando, teve crianças orando, aí você se converteu, aí fala: minha salvação é individual. Não, a salvação não é individual. Um monte de gente orou, um monte de gente trabalhou e pregou, e por isso você é salvo.
Então a salvação é coletiva. Agora que você sabe que a salvação é coletiva, me pergunte, quantas pessoas aí não estão sendo salvas porque nós estamos omissos? Porque se você fala que a salvação é individual, qual é o fim disso? Qual é o fim de falar que a salvação é individual? Eu fiz minha parte e cada um que faça a sua. Claudinho, a salvação é individual, eu não posso me esforçar por ele. Já orei, mas agora deixei na mão de Deus, cada um que tem as suas consequências. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ou seja, nós estamos em coletividade para uma salvação comum. Agora me pergunte e se pergunte, quantas pessoas não têm sido salvas por causa do nosso desleixo? Quantas pessoas não têm tido acesso à salvação por causa do nosso silêncio? Quantas pessoas da nossa família estão em paz conosco, mas em paz pecando? Quero falar para você, mãe, para você, vó, que está orando pelo seu filho, que está orando pelo seu neto. Pregue a palavra para ele. Ah, Galdino, mas aí tem guerra. Continue pregando a palavra para ele. Ah, Galdino, ele não quer me ver. Pregue a palavra para ele. Não deixe de pregar a palavra para o seu filho, para o seu neto, para a sua neta. Ah, vai me chamar de chato. É melhor um chato pregando a palavra do que um legal, um da hora, omisso com a salvação. Talvez esse seja um conselho duro demais para nós. Talvez esse seja um conselho que não vai nos trazer alegria no coração. Mas é um conselho que eu preciso dar a você. Fiquemos de pé. Senhor, de maneira nenhuma eu quero incentivar os meus irmãos a serem como os saduceus, que estão aqui para apontar dedo, para acusar e para dizer o que é certo e errado. Mas eu estou convidando meus irmãos a não serem omissos na pregação da palavra. Pai amado, os saduceus se opuseram aos apóstolos e os apóstolos, de maneira veemente, mostraram quem estava errado naquela situação. Eu te oro, Senhor, para que nós não escolhamos a paz do que a perdição desses nossos familiares e nossos irmãos. Que entre estar em paz com eles e pregar a palavra, escolhamos pregar a palavra. Pai amado, eu te oro, Senhor, para que o Senhor nos dê frutos disso, porque aqueles apóstolos tiveram frutos. Tinha perseguição, mas a igreja crescia. Eles estavam sofrendo na carne, mas a igreja crescia. Eles estavam vendo, meu Pai, as coisas deles sendo levadas, sendo roubadas, mas a igreja crescia. Então, meu Pai, eu te peço, nos chama para esse tipo de igreja, que abriu mão desse conforto na terra, que abriu mão por uma paz aparente na terra, mas que nós vivamos a pregação da palavra. Meu Pai, e se isso vai ser verdade, eu te peço, honra-nos com o crescimento, Pai amado. Pai amado, honra-nos com o crescimento, primeiro com o crescimento da nossa fé, mas depois com crescimentos em números, Senhor. E eu te peço crescimento em números, Pai amado, não a troco de diminuir a mensagem, mas a preço da nossa vida. Ó Santo de Israel, eu quero orar especificamente pelos filhos e filhas das minhas irmãs e dos meus irmãos que não estão na tua presença. Eu quero te orar pelos netos e netas dos meus irmãos e das minhas irmãs que não estão na tua presença. Pai amado, que não seja pela omissão paterna, que não seja pela omissão dos avós e das avós, mas que estejam por escolha própria, Pai amado, porque se eles escolheram, nós não poderíamos fazer nada. Mas no que diz respeito ao pai, à mãe, aos avós e às avós, que eles estejam em oração e pregando a palavra. Pai amado, eu te oro, meu Pai, honra-nos neste ano com pessoas que voltam para a tua casa. Honra-nos neste ano, Pai amado, com pessoas que voltam a congregar, mas não congregar de participar aqui, mas voltam a te buscar, a que voltam a ter relacionamento contigo. Eu te oro por cada mãe que tem chorado às madrugadas, eu te oro por cada avó que tem chorado às madrugadas, eu te oro por cada pai que tem chorado porque o seu filho está longe da tua presença. Eu te peço, ouve a nossa oração e traz para nós os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém.